Louvamos a Deus, queridos, por esse momento feliz, a qual o Senhor Deus vos concede, de estar participando mais uma vez de uma leitura diária para a glória do Senhor. Queremos primeiramente agradecer a Ele, porque tudo provém dEle e tudo é para Ele. Queremos também agradecer ao nosso irmão e amigo Edgar Melo, por esta confiança em nós depositada e por essa oportunidade feliz que Ele vos dá mais uma vez, de estar aqui transmitindo a palavra do Senhor neste dia. Meus queridos irmãos, hoje a leitura diária ela está baseada no livro de Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 1 até o versículo de número 7. E a nossa lição, a lição de número 9, ela tem por título principal Como vencer as oposições à obra de Deus, e o subtema qual foi passado para nós, que é a nossa leitura diária, é a oração, uma arma contra a oposição. A oração, uma arma contra a oposição, que está baseada, como falamos, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo que vos julgardes sereis julgado, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês as traves que está no teu olho? Ou dirás ao teu irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dê aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem a voltar-se, vos despadecem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Amém? Meus amados irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido da Igreja do Senhor, que trata a respeito da continuação do Sermão da Montanha e o hábito de julgar os outros. É um texto bastante doutrinário que nós estudaremos aqui neste dia, mas voltando um pouco o contexto bíblico, nós vamos encontrar que no capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus ele está no Sermão da Montanha, falando da beatitudes, as bem-aventuranças para os discípulos e os demais homens que estavam ali ao seu redor. Jesus ele começa a falar que bem-aventurados pobres de espírito, que dele é o reino de Deus, e Jesus ele vai começar a tratar as bem-aventuranças para aqueles que seguirem alcançarão a misericórdia. No versículo 13, Jesus ele vai abordar outro assunto também com os discípulos, dizendo que os discípulos são sal da terra e a luz do mundo. No 17, o cumprimento da lei dos profetas. No capítulo 6 também de Mateus, Jesus ele continua o sermão da montanha, falando sobre a esmola, a oração e o jejum. E o 7, para a gente se entender melhor o texto, é sobre o hábito de julgar o nosso próximo. A gente vê, queridos irmãos, que a nossa lição da nossa escola dominical, ela está a falar sobre Neemias. E se nós formos observar e comparar o texto que nós lemos, é a mesma coisa que aconteceu nos dias de Neemias. Quando a gente vê que aqueles homens estavam ali julgando, zombando, escarnecendo de Neemias. Mas o texto vai dizer a nós que Neemias, embora aquela oposição que ele estava passando e enfrentando com seus demais homens, Neemias ele não se abaixou a cabeça.
Neemias ele não desanimou, Neemias ele não arriou as armas, Neemias ele não pendurou a harpa no salgueiro, mas Neemias ele orou ao Senhor. E quando o crente ele ora a Deus, convicto da sua vitória, assim o Senhor responde. Porque no capítulo 7 da leitura que a gente leu, e o versículo 7, a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e o que bate se abre. Então veja, quando um crente ele está passando por conflitos em sua vida, tanto social como particular, que está levando uma oposição, enfrentando uma oposição, e agora ele vê que está difícil para sair daquela oposição, mas ele não pode esquecer que ele tem a sua última arma, que é a oração. E a oração é o caminho que abre todas as portas da nossa vida. Quando Neemias ele estava passando aquele momento conturbado, ele pensou que tudo ia a fim, mas ele orou ao Senhor. E ele não revidou com oposições que ele estava sendo enfrentado. Veja que o texto diz que Neemias não confrontou verbalmente. Neemias ele orou e depois se preparou. E é isso que um crente ele tem que fazer, orar e se preparar perante a presença do Senhor. E foi isso que ele fez. Mas o texto que a gente leu fala sobre o hábito do julgamento. E a gente começa a dizer que julgar ao ser humano não cabe a nós. Nós não temos o direito e o poder exercido por ninguém para julgar. Porque quando Deus ele olha dos altos céus, ele vê todo mundo igual, todo mundo unânime, todo mundo é semelhante perante a presença do Senhor. Jesus, quando ele olha lá dos altos céus, ele vê todo mundo igual. Ele não vê ninguém superior a ninguém. Mas veja que o texto diz que não julgueis. Jesus ele ensinando aos seus discípulos a não ter o hábito de julgar, a não ter o hábito de apontar os erros. E é isso que a gente vive no nosso dia secular. Muita gente apontando, muita gente criticando, muita gente zombando, escarnecendo das nossas vidas. Mas, como o texto diz, isso tudo pode acontecer sobre a nossa vida como forma de oposição. Mas se a gente elevar nossas orações aos céus, o Senhor ele responde. O Senhor, ele vela pelas nossas vidas. Embora que alguém esteja nos escarnecendo, como escarneceram da vida de Neemias e os seus demais companheiros. Mas se a gente fizer o mesmo papel que Neemias fez, orar, interceder ao Senhor, tudo isso irá passar. Mas para isso devemos orar e confiar no Senhor. Mas eu queria ler um texto da parte do Senhor, que se encontra no livro de Tiago, na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 4 e o versículo de número 11 e o 12. Assim nos diz a palavra do Senhor: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu próximo, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é mais observador, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então veja, esse texto ele faz uma pergunta. Esse texto ele dá uma conotação para nós nos dias de hoje. Quem tem o poder de julgar é Deus. Nós não podemos de forma nenhuma julgar nosso próximo, como o texto diz. O Senhor é legislador, só o Senhor é juiz.
e só o Senhor tem o poder de julgar. Mas se nesse dia você está passando por algo de pressão ou oposição na sua vida secular, ore ao Senhor, peça ao Senhor, que o Senhor ele irá te ajudar a vencer as oposições da sua vida.